Conheça seus direitos vai abordar hoje mediação. O que é mediação? Você sabe? Então, presta bastante atenção, porque a doutora Vânia Abreu, mediadora extrajudicial, vai contar pra gente aqui na Vale Sul TV Web tudo sobre mediação. Um prazer recebê-la em nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou mediadora extrajudicial e o nosso trabalho como mediadora é informar as partes sobre essa necessidade de dialogar para evitar conflitos que se escalem de maneira que vá parar nos tribunais. A mediação, ela está inserida no nosso contexto jurídico desde 2010 pelo CNJ, foi uma política pública para que a gente conseguisse, como população, entender que nós podemos mediar os nossos conflitos através dessa ferramenta jurídica muito importante, que consiste em um mediador, uma pessoa imparcial que vai ajudar a auxiliar a comunicação entre as partes que estão em conflito. Pode ser 2 ou mais partes, dependendo de cada caso, e essas pessoas vão estar conversando e o mediador está assistindo, mudando a comunicação, às vezes uma comunicação inadequada, violenta, que possa trazer algum tipo de conflito maior. E ele vai filtrando isso e vai colocando em pauta alguma agenda de conflitos para serem resolvidos. E no final desse procedimento é que nós encontramos uma convergência de ideias e elas evitam, entrar no processo, e esse teor dessa resolução tem poder de sentença. Então, ali mesmo é resolvido o que fazer e como fazer pelas partes. E as partes é que são protagonistas de suas histórias. Doutora Vânia, quem pode mediar? Olha, no momento, qualquer pessoa capaz, pela legislação física ou jurídica, com representatividade, se tiver na sua parte civil regulamentada, ela pode participar com poder de decisão. Mas também temos mediadores comunitários, pessoas dentro de escolas que ainda são menores e que podem também fazer esse uso da mediação no seu dia a dia. A gente observa que o cidadão, quando ele precisa resolver um conflito, a primeira ideia ainda é de recorrer à justiça. Um processo, em média, leva 5 anos. Na mediação, qual é o prazo? Então, é extremamente rápido. Nós temos prazos de menos de 2 meses para resolução. Em matérias de consumo, que tem negociação direta, às vezes no próprio dia você consegue fechar uma negociação e fazer com que os direitos de todos que estão envolvidos ali sejam atendidos na mediação. Depende do caso, e a necessidade que nós temos como seres humanos é realmente voltar a dialogar. E o que o mediador tem esse trabalho, é trazer isso ao dia a dia das pessoas, a negociação. A gente pode dizer que a mediação, ela também está relacionada a fomentar uma cultura de paz? Sim, extremamente viável isso, porque a mediação ela traz exatamente o controle próprio da sua vida. Você pode fomentar dentro do seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, uma convergência de ideias e uma escuta ativa, o que a gente fala, você prestar atenção realmente no que o outro está querendo dizer e filtrar alguns sentimentos e palavras que não estão adequadas para resolver, mas você, com o seu interesse, com a sua necessidade exposta da maneira correta, você consegue ter uma vida mais pacificada. E é o que nós precisamos hoje num mundo cheio de intolerância. Hoje, se eu preciso resolver um conflito e eu opto pela mediação, como eu devo proceder? Sim, procurar um mediador é o primeiro passo, porque ele vai analisar previamente se o seu caso está apto para fazer uma mediação e se as duas partes, como pessoas que têm poder de decisão, é totalmente voluntário participar. O outro que está num conflito também tem que querer participar. Então, nós enviamos convite para outra parte para fazermos uma reunião em conjunto, pode ser presencial ou online. Esses são os primeiros passos. E essa negociação vai ser feita ao longo de um procedimento, dependendo de vezes de cada caso, para conseguir essa negociação ser assertiva no final. Essa negociação, ela acontece em qual tipo de ambiente? É um ambiente neutro? É um ambiente em uma das partes? Como ela realmente acontece? Bom,
É inevitável que as pessoas, quando estão no ambiente de tribunal, se sintam meio amedrontadas ou pressionadas, né? Então é melhor que, como mediador extrajudicial, a qual eu faço esse trabalho, a gente tenha um ambiente neutro que não tenha nem o poder, né, e de interesse de uma parte nem de outra, né? Para que a pessoa se sinta ali representada. O mediador, ele não tem lados, né? Ele está ali para ajudar a negociação. Então é melhor que seja um ambiente neutro. Já no online, isso fica muito mais fácil, porque cada um está em sua residência, e aí cada um tem o seu momento na sua casa. Mas quando você fisicamente, presencialmente está, é melhor que a gente faça isso num ambiente onde não há nenhum tipo de pressão psicológica, não há nenhuma dúvida da coerência que o mediador está ali exercendo o seu trabalho. Logo no início da nossa conversa, desse nosso bate-papo, a senhora falou que a decisão que é feita numa mediação, ela tem poder judicial, é isso? Sim, todas as mediações que nós promovemos através da Câmara Privada e de um mediador escolhido pelas partes, ela tem o intuito no final a ter um documento que vai ter poder de sentença, ou seja, não tem a fase de um processo em que o juiz julga quem tem razão. As partes, elas, comum acordo, chegaram à decisão que atende ambas as partes. Então, seria como realmente fosse um cheque. E esse cheque é passível de execução. Mas temos várias estatísticas, principalmente o Tribunal de São Paulo, de que em 2019, 87% das pessoas que aceitaram fazer essa mediação, 95% concluíram e executaram conforme o combinado. Então, é um procedimento que é muito, mas muito positivo para a sociedade em geral utilizar isso no seu dia a dia, porque ele dá certo, tem eficácia jurídica, custo-benefício é muito melhor e, principalmente, o sigilo. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo dentro de uma reunião de mediação. A senhora tem noção hoje no Brasil como que é esse acesso à mediação? Quando eu faço essa pergunta, eu estou dizendo exatamente o seguinte: as pessoas ainda têm uma certa resistência a recorrer a esse instrumento jurídico, essa ferramenta jurídica para resolver os seus conflitos? Sim, no momento a gente sabe que 2010 para cá são 12 anos a 13 anos apenas desse trabalho, é um trabalho árduo que a própria política pública tem incentivado isso e colocado isso nas mídias sociais, colocado isso nos sites, e também o próprio tribunal tem fomentado isso dentro das comarcas de cada região. Então, é um trabalho de formiga que a gente está vendo ser exponencial e crescendo de maneira muito avassaladora, porque funciona. Mas, realmente, existe muita resistência, as pessoas ainda não atingiram ainda uma maturidade para negociar os seus próprios conflitos. E isso realmente requer um poder maior individual. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. E emoção, numa mesa de mediação, a gente tem que acalmar um pouco as emoções. Pessoas chegam lá fragilizadas, com problemas familiares, problemas de dívidas, problemas de trabalho que se perdeu. Então, são várias fragilidades humanas que a gente tem que ter cuidado, né? Não só os advogados são mediadores, como psicólogos, terapeutas, pessoas assim gabaritadas para trabalhar o emocional das pessoas também. Essa era exatamente a minha próxima pergunta, doutora Vânia. Olha só, as pessoas, através da mediação, essa ferramenta jurídica, ela também proporciona um autoconhecimento, um autoequilíbrio para quem está recorrendo dessa ferramenta? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós todos temos que ter esse acesso a momentos de negociar nossos conflitos desde a tenridade. Para mim, eu acho que as escolas precisam ter mais desse instrumento, porque a violência escolar está crescendo muito numa geração que precisa de ferramentas ágeis para poder as pessoas aprenderem isso no seu dia a dia, né? Dentro das famílias, e isso começa do berço, começa de pequeno. E como nós começamos já tem um pouco tempo, vai levar realmente um esforço maior, mas nós conseguimos, com certeza, com boa vontade
e com expertise passar essa informação e a população se sensibilizar que ela pode corriqueiramente tomar posse dessa ferramenta e utilizar em qualquer lugar. São os avanços que vão acontecendo, né? Porque a gente percebe que nos dias atuais qualquer situação é motivo de conflito. Uma briga no trânsito, uma parada irregular, às vezes, para o filho descer na porta da escola, é um equipamento no seu local de trabalho que não está funcionando. E é visível que a população, de uma maneira geral, ela anda muito estressada. E aí mistura os conflitos da área de trabalho, os conflitos familiares, os conflitos de ordem pessoal. Eu achei muito interessante que a senhora abordou que a mediação ela pode ser usada para questões do divórcio, para questão na área de trabalho, para várias modalidades, né? Isso é muito importante e traz uma mudança de comportamento também para a sociedade a curto e a médio e longo prazo, né? Sim, eu acho que a sociedade brasileira está aumentando o seu poder de maturidade, de entender que existem mecanismos usados no mundo inteiro que nós podemos trazer para a nossa realidade. O conhecimento é que nos liberta. Então, quanto mais a gente fomentar, ensinar a população de que ela tem acesso a isso e ela pode tomar posse disso, ela pode ter uma vida melhor, né? E o que nós queremos hoje é isso, trazer mais luz, trazer mais entendimento, esperar que as pessoas realmente desejem buscar uma vida mais excelente, mais abundante, porque eu sempre pauto nas minhas redes sociais de que quando você tem relacionamentos saudáveis, você tem prosperidade na vida, porque você tem saúde, você tem prosperidade financeira e você consegue lidar melhor socialmente com suas crises existenciais e consegue ultrapassar esses problemas e solucionar a sua vida de uma maneira mais brilhante, mais calma e harmoniosa. Quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, o primeiro relacionamento saudável tem que ser com a gente mesma, né? Verdade. Primeiro a gente tem que se entender, gostar de quem somos, fazer o que a gente deseja e buscar realmente se autoconhecer para que a nossa missão seja cumprida. Aí a gente fica feliz. E quando a pessoa é feliz, é difícil ela fazer conflitos com outras pessoas, né? Ela está bem, né? Doutora Vânia, agradeço pelos seus esclarecimentos, pela sua participação e espero ter outras oportunidades de estar conversando contigo. Eu que agradeço, obrigada, estarei sempre à disposição. Quem quiser me chamar nas redes sociais, é Vânia Abreu e mediadora. Então, pode me procurar que a gente está sempre esclarecendo qualquer dúvida.